Olá pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do sistema que nos controla, tanto religioso como político. Falaremos a seguir. Nós entendemos que todo o poder é constituído por Deus, tanto o poder político como o poder religioso. Mas o que nós devemos entender é que esses homens, a qual estão aí com os poderes dado por Deus, devem andar segundo aquilo que Deus instituiu como regra para eles, aqueles que têm o poder de influenciar as pessoas a conhecerem a Deus e a andar segundo os seus preceitos. Mas, infelizmente, o que nós vemos nos dias atuais e olhando para o passado também, homens do poder político e homem do poder cristão, eles querem controlar a sua população. Os políticos colocam sobre o seu povo, a sua nação, leis e regras a qual todos devemos seguir. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos sim andar segundo aquilo que é instituído pelos homens a qual estão no comando. Mas o que devemos seguir? Devemos seguir arrisca o que eles querem ou aquilo que nós entendemos como sendo algo que podemos seguir segundo o nosso conhecimento da palavra de Deus? Estaremos mesmo andando segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade dos homens? Para isso, precisamos entender um pouco de política e também um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Se nós não entendemos de política e não entendemos a palavra de Deus, estamos sendo levados ao entendimento humano daquilo que eles querem que nós venhamos a fazer. Se o homem de Deus, ele interpreta a palavra de Deus e nos orienta, cabe a nós questioná-lo o seu entendimento. E se o homem político ele vem com regras e leis para colocar sobre a nação, precisa a nação entender qual é o seu entendimento para que possamos andar segundo as suas regras, para não andarmos fora da lei. Precisamos respeitá-los. Tanto o homem político como o homem de Deus, eles têm colocado sobre si autoridade máxima sobre a vida dos seus, ou seja, o político, a nação, e o homem de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e muitos, por não buscarem o conhecimento daquilo que Deus quer para nós e daquilo que a lei dos homens nos coloca para termos como diretrizes de vida, para andarmos segundo a lei a qual imposta por eles, então precisamos entender muito aquilo que eles querem para nós, porque senão vamos ser manipulados e levados ao erro. Mas será que tudo que eles falam é certo? Será que tudo que eles nos impõem devemos seguir? Para isso, precisamos entender. O homem que não conhece os caminhos que anda, ele vai andar muito mais, cansar e não chegar a lugar nenhum. Por isso, precisamos entender de política e entender do que a Bíblia nos coloca como novidade de vida. Existem muitas pessoas sendo levadas tanto pela política como pela igreja direcionada por um líder, que estão errando segundo aquilo que o homem quer e aquilo que Deus quer. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da conduta que nós devemos ter diante do homem político e do homem de Deus. Presta bem atenção que eu vou te mostrar.
Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 13, do 1 ao 7, que diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e trará louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, nós estamos vendo dentro da palavra de Deus que nós devemos respeitar a nossa liderança. Seja ela a liderança governamental ou a liderança espiritual. Mas a pergunta é: como devemos respeitá-los? O homem político, ele tem sobre nós o domínio, que é o domínio da lei. Essa lei, ela é constituída para dar para o cidadão um controle para que possamos viver em harmonia. Se não houver essas leis, o cidadão ele fica totalmente à mercê das suas vontades e pode agir da maneira que quiserem. Então, a civilização não vai ter uma conduta harmônica e nós viveremos como se fossem animais. Seríamos massacrados pelos mais fortes. Por isso que existe a lei para controlar os seus cidadãos. E o homem de Deus? E o líder espiritual? Como que nós devemos aceitá-los? Devemos aceitá-los segundo aquilo que ele traz para nós mediante a palavra de Deus. Agora, eu quero perguntar para você: você busca entendimento da política do seu país? Você entende o que é a política na sua vida? Se você não busca conhecimento tanto de um como do outro, você está sendo levado à condição daquilo que eles querem. Eles querem te controlar, tanto o político como o religioso. Infelizmente, essa é uma verdade que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós estamos vendo que a política quer controlar as nossas vidas. E muitos, por terem conhecimento da política, não as aceitam da maneira que eles querem. E no meio espiritual, há muitas denominações cristãs também quer colocar sobre a igreja que lá está um controle, a qual não vem da palavra de Deus. Simplesmente interpretação deles que eles trazem para nós e nós, por não ter o conhecimento, a aceitamos. Nós estamos vendo que nos dias atuais, muitos líderes religiosos ele tem pego a palavra de Deus e tem feito a sua interpretação e tem trazido para a igreja de Jesus Cristo, não a igreja deles. Eles são dono do prédio, da casa de oração. A igreja é de Jesus Cristo. Agora, a igreja de Jesus Cristo que lá está precisa entender quando é que os seus líderes estão falando segundo a palavra de Deus,
Se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus para entender aquilo que está sendo trazido deles para você, você vai meramente aceitar tudo que vem deles como sendo algo de Deus. E eu digo para você, infelizmente, existem profissionais da palavra de Deus, não são homens de Deus. São empresários trazendo aquilo que eles querem para tirar de você o que você tem. Eu não estou dizendo que todos que lá estão são assim. Graças a Deus, muitos homens e mulheres de Deus estão aí falando a verdade. Por isso eu digo para você, você precisa conhecer a palavra de Deus. Busque o conhecimento, leia, não aceite somente o que vem deles, mas aceite a palavra de Deus. Se aquilo que vem deles vem dentro da palavra de Deus, você os aceita como homem de Deus. E se não vier e você não ter o entendimento, o mínimo que você deve fazer é questioná-los. Quando você questiona, tem que vir deles o convencimento daquilo que você entendeu. Não somente na leitura, mas na sua consciência pelo Espírito de Deus. Assim também é a política. Você precisa entender da política para que quando vier leis, você possa interpretá-la como sendo boa para a nação, não somente boa para eles, porque eles fazem. Como muitos líderes espirituais, também os líderes governamentais, eles fazem algo que seja benefício para eles, não para o povo. Precisa de nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. E para finalizar o que eu estou falando, eu vou trazer um versículo bíblico para que você possa interpretar melhor ainda o que eu estou falando. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela é conhecimento. O sacerdote que nega o conhecimento da palavra de Deus, ele não pode levar para os seus aquilo que não é de Deus. Então, o conhecimento serve tanto para um como para outro. Igreja de Jesus Cristo, busque o conhecimento da palavra de Deus. Não faça somente os finais de semana colocar a Bíblia debaixo do seu braço e ir para a sua denominação cristã, estando ali junto com a igreja em adoração, aceitando somente o que eles falam para você. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Muitos estão nos levando a um precipício sem volta e depois não vai ter como reclamar, não vai ter como dizer eu fui enganado. Vamos ler mais um pouco da palavra de Deus para que não fique somente no meu entendimento, mas sim no entendimento da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Provérbios 1, o verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como vemos aqui, a palavra de Deus, ela está dizendo que nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não deixem que pessoas coloquem na sua cabeça aquilo que eles querem. Você acha aquele homem, aquela mulher de Deus? Você acredita que eles são homens e mulheres de Deus? Bem tu faz. Tu deves acreditar que eles são homem e mulher de Deus. Mas, por favor, examine as Escrituras para que você possa testificar verdadeiramente que eles são homens e mulheres de Deus. Aquilo que eles falam vem de Deus, porque você examina as Escrituras.
Quando você tem o entendimento da palavra de Deus pelo Espírito Santo, tudo que vier ser trazido para você, vai haver em você um entendimento, porque o Espírito de Deus vai dar para você o entendimento. Não há confusão nas coisas de Deus, só há confusão naquilo que nós não buscamos de Deus. Portanto, faça isso. Conhecimento da política do seu país, conhecimento das instruções cristãs dos seus líderes, para que você possa entender tudo o que está acontecendo à sua volta. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.